Olá, acabei de receber essa foto que eu deixei aí no status do pai da minha filha e eu vou contar para vocês uma história, a minha história com ele. Eu sempre chamei ele de pai da minha filha. Esse era o que era a forma que eu chamava ele porque ele não tinha nome. Porque antes, logo que eu conheci ele, ele se apaixonou perdidamente por mim, mas perdidamente mesmo, assim, por mim. E eu excluí ele totalmente. Falei, jamais vou ficar com um rapaz que nem ele. Moleque, era um moleque. Ele tinha 15 anos, eu tinha 16. Ele era muito moleque, ele era muito cheio de vida, muito cheio de ser, ele era muito agressivo, ao mesmo tempo muito contagiante, muito tempo. Ele era alegria em pessoa, não existia ambiente vazio onde ele estava. Não existia tristeza onde ele estava, pelo menos com os amigos. E eu achava aquilo muito fora da minha realidade, muito deselegante, muito meu, não é isso que eu quero para o meu futuro, não é um homem desse que eu quero do meu lado. E ele, com aquela perdição toda, ele me tomou, né? Ele me beijou à força e eu gostei muito. Ele me pegou com um carinho, com um amor, com uma energia que até aquele momento nunca ninguém tinha me dado. Eu tinha 16 anos, ele tinha 15. 2 meses depois, eu não queria estar com ele, mesmo o meu coração, os meus sentimentos querendo estar com ele o tempo todo. A minha razão dizia não. E 3 meses depois, que eu não queria namorar com ele de jeito nenhum, eu descobri que a minha família me odiava, que eu não era filha do meu pai, e que foi uma confusão toda, aonde começou a passar na minha cabeça muitos pensamentos suicida e muita coisa que eu não fiz contra mim foi porque ele existia e porque ele me amou, porque ele era apaixonado por mim. Então ele me seguia, ele não me deixava sair sozinha, ele não me deixava sozinha, e isso foi muito importante. Nesse período, a minha mãe, ela, antes, quando ela percebia que eu não queria estar com ele, ela falava lá, você vai namorar ele. Olha lá, ó, ele tá apaixonadinho por você, namora com ele, tadinho, vai namorar com ele. Quando ela percebeu que eu me dei para ele, que eu era dele, que eu estava namorando com ele, ela foi contra, e é contra no sentido de me bater, de fazer escândalos na casa dele, proibindo dele me encontrar, de parar de correr atrás de mim. E foi assim, foram 2 anos que a gente ficou escondido, a gente não namorava, ninguém sabia, todo mundo sabia, né? Mas eu achava que ninguém sabia que a gente namorava. E a gente terminou por um ano, ficamos um ano separados. Depois de um ano separados, e a gente se encontrou. E a gente não tinha regras. A gente, quando se encontrava, a gente se amava, a gente ficava junto, a gente conversava, a gente era amigos, a gente era inimigos, a gente era tudo juntos. E não foi diferente daquela vez que a gente se encontrou. E dessa vez eu engravidei. Só que eu não aceitava porque realmente eu já tinha tomado outro rumo e ele estava entrando num caminho que eu desconhecia, que só vim ter conhecimento depois que realmente eu estava grávida. E eu não escolhi ficar com ele, eu escolhi não ficar com ele, porque eu não queria criar minha filha dentro do mundo em que ele estava e que ele já tinha me prometido que não ia sair. Ele falou assim, Jaque, eu entrei nesse mundo e eu não vou sair desse mundo. Eu vou morrer nesse mundo. É nesse mundo que eu quero ficar, eu gosto, foi aqui que eu me achei, foi aqui que eu quis. Naquele momento, quando ele falou isso, se eu quisesse ficar com ele, seria naqueles termos, eu escolhi, ele me deu essa escolha e eu escolhi não ficar com ele, assumir minha filha sozinha. E a filha passou a ser minha, né? Me arrependo muito.
E antes ele não tinha nome, né? Porque eu não podia falar o nome dele, principalmente por causa da minha mãe. Então era o meu ficante. Então era o meu ficante. Depois ele passou a ser o pai da minha filha. E o Alexandre, depois que eu entrei na Raiz do Eu, que eu tive que visitar tudo isso que eu compartilhei com vocês, é claro que isso aí é um resumo muito mínimo de tudo que eu tive que visitar e ver os fatos como eles eram, como eu agi, como agiram, né, e entender tudo isso, me fez ele ter nome. E a partir do momento que ele teve um nome, algo dentro de mim mudou. Eu comecei a receber fotos dele, coisa que ninguém me mandava, e eu não pedi para ninguém, passaram a me mandar fotos dele. Eu olho para essas fotos, eu cumpro aquilo que está escrito no Evangelho, né? Que João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Naquele momento naquele período da minha adolescência, tinha chegado o reino de Deus para mim, mas eu não tinha me arrependido de muita coisa. Eu não sabia o que era o arrependimento. E quando eu comecei a falar do Alexandre para mim mesma, assumir o Alexandre na minha vida, quem ele era, a pessoa que ele era, ele passou a existir. Eu acho, ele morreu em 2006. Foi um ano que, quando ele morreu, quando eu ouvi a notícia que ele morreu, eu senti um alívio. Mas 5 anos depois, eu fui a única pessoa que queria saber da exumação do corpo dele. Ninguém estava querendo saber de nada disso. E ele compartilhava de algumas fés, né, que nem a minha da ressurreição. Então, eu fiquei muito preocupada. E a partir de 5 anos depois, né, que ele estava falecido, eu comecei a entender que ele gritava muito forte dentro de mim. Eu casei, né, tive outro filho com outra pessoa, e quando eu me separei dessa pessoa, essa pessoa falou uma verdade para mim que eu não assumi. Ele falou assim: você está se separando de mim porque você nunca esqueceu o pai da Micaele. Você nunca esqueceu o seu primeiro namorado. E eu falei: para de ser louco, eu odeio ele. Eu sempre odiei, nunca gostei dele. Era uma coisa tão visível para os outros, mas para mim não era. E quando eu fiz a raiz do meu eu, que eu passei pelas fases, comecei a fazer os exercícios e que eu questionava algo em mim, e esse algo que eu questionava em mim chegou nele, nessa fase nossa, muita coisa dentro de mim mudou. E é libertador falar tudo isso para vocês, sem chorar, sem me emocionar. Fatos aconteceram, ele passou. Se fosse um filme, né, como eu fiz a propaganda, se fosse um filme, seria contado as verdades, como foram. Eu não iria me isentar dos meus erros que eu cometi com ele, porque eu não me isento, eu pequei muito contra ele. Eu não o assumi, eu não queria casar com ele e usava das circunstâncias para dizer não para o nosso amor, não para aquilo que a gente tinha que assumir. E eu fui a culpada de tudo, né? Fui a culpada de toda a nossa separação. As escolhas dele, eu não sou culpada pelas escolhas dele, porque as escolhas dele foram deles. E eu fico muito orgulhosa de mim. Orgulho não orgulho não é de Deus, mas eu fico muito feliz por eu ter sido uma menina, e ao ser essa menina, né, eu tinha 20 anos de idade, eu escolhi uma vida diferente, eu escolhi uma vida segundo aquilo que eu acreditava. Pastei, sofri, passei fome, necessidade. Mandava minha filha para creche para se alimentar.
permiti muitas vezes ela estar com a família dele para comer no final de semana, porque foi muito penoso, foi muito assim difícil assumir aquilo e não aceitar dinheiro dele, não porque era dele, mas era pelos princípios de onde vinha aquele dinheiro. Então eu não aceitei dinheiro dele por causa que eu sabia que da onde vinha aquele dinheiro quebrava todos os meus princípios. E eu olho para trás assim, eu falo, caraca, já que você conseguiu. E eu sempre dizia para ele, eu vou provar que eu consigo ter uma vida digna, dinheiro, carro, casa, trabalhando honestamente. E a coisa que mais que caiu a ficha assim foi o dia que eu comprei o meu primeiro carro. Que eu cheguei em casa, ele era meu vizinho, né? Eu cheguei em casa com o meu carro e eu olhei para a janela dele e eu queria que ele saísse para ver que eu tinha vencido. Só que já faziam mais de 6 anos que ele tinha morrido e eu não tinha percebido que ele tinha morrido. E tudo que eu tinha feito era para provar algo para ele. Hoje eu estou assumindo isso. Se eu tivesse entendido isso naquele momento, talvez eu teria chegado mais longe, né? Teria sofrido menos, teria me arriscado menos, teria me envolvido com menos pessoas abusivas. É isso. É isso.